Porque você não pode falar isso, pá. Você é Por que você condenado. disse isso? Por que você falou aquilo? Gente, as pessoas falam as coisas, ok, não gostou? Deixa de seguir. Sabe? Você tem autonomia, você não... Mas as pessoas... É como se elas quisessem reafirmar o pensamento delas. E se você fala alguma coisa diferente do que elas pensam... Um dia eu tuitei um bagulho. Assim, foi quando o Pelé faleceu. Aí eu tuitei um pensamento. Eu entendo todo o movimento de... Pelé tava no hospital, tava pra falecer e tudo mais. Tava muito, muito velho e tal. Sim, e doente. E doente. Então eu entendo a galera preparar um monte de material pra quando o Pelé falecesse a gente só soltasse Sim. esse material. Eu entendo tudo isso aí, mas eu acho mórbido. Assim, o meu trabalho é ficar esperando o Pelé morrer pra eu soltar esse conteúdo aqui que eu Pra criei. viralizar, pra Então ter assim, seguidor. eu entendo tudo. Inclusive, quando ele morreu, na TV parou tudo, e um monte de matéria sobre o Pelé, não sei o que e tal. Muito interessantes e tal. Mas eu entendo. Aí eu falei isso. Entendi o que você Aí falou. o cara falou, pô, então tá, então você... Qual foi o intuito de tu tuitar isso daí, então? Eu dizer o que eu tô pensando, cara. Sim. Mas não tô esperando ele Não, e morrer. você tá falando uma coisa... Vamos lá pro enterro do Pelé. Aí começou uma coisa que fulano não foi ao enterro, ciclano não apareceu, não sei o que, tá. Falei, gente, isso é inquisição, né? Porque assim, por que você vai ao enterro? Você não vai nesse... Ou porque você tinha uma... Pessoalmente, eu não gosto, não vou em enterro. Se eu puder evitar ir no enterro do meu pai, eu vou evitar. Ok, entendeu? mas vamos lá. Você vai ao enterro, em geral, não é por quem foi. É para dar suporte a quem fica. Pelo menos eu penso assim, Tá. né? É para dar ali uma solidariedade para alguém que ficou. Porque a pessoa já foi. Eu posso fazer uma oração, Isso tá uma eu matéria. posso me conectar com aquela pessoa, que eu tenho um passado com aquela pessoa. Porque você não vai ali se despedir, né? Você faz isso de outra maneira. Agora, eu vi uma coisa que foi uma loucura. As pessoas começaram assim. Aí começaram a questionar, jogador por jogador, por que os jogadores do Penta não foram? Aí entrevistaram o goleiro Marcos, que eu falei, mas gente, coitado, né? Tipo assim, mas ele falou, eu não fui no enterro do Pelé porque não foram no enterro dos meus pais. Porque ninguém foi ao Aí enterro eu falei dos assim, meus gente, não pais. entendi a resposta. Entendeu o que eu tô falando? É quase que eu falo assim, Igor, por que abacaxi é laranja, é amarelo? Você fala porque a maçã é vermelha. Entendeu o que eu tô falando? Uma coisa tão de foro íntimo, o falecimento do pai, da mãe. Eu falei, gente, virou uma inquisição. Aí fulano não foi, porque... Gente, a gente vai de coração. Então, é quase como se a rede estimulasse uma hipocrisia. Você vai lá para aparecer na rede para dizer que você foi. Não é assim, né? E aí eu fui ver que aconteceu a mesma coisa com a morte do Garrincha, em janeiro de 1983. O Garrincha morreu, nenhum jogador em atividade, e do Pelé também foi isso que foi questionado, que nenhum jogador de seleção em atividade ou dos grandes clubes compareceu. O Garrincha, só quem foi o Nilton Santos, o Brito e o Bellini. E aí, no final, disseram assim, por que os outros que estão em atividade não vieram? Aí, acho que foi o Bellini, se eu não me engano, falou assim, porque o jogador de futebol não tem senso de classe. Só por isso. Entendeu? Então, eu fiquei pensando, será que a gente não está... eu acho que nós estamos vivendo a Idade Média dos tempos modernos. Eu também acho. Verdade. Eu acho. E acho, assim... Estão até descobrindo moeda, pô. E eu acho que, tipo assim, vai melhorar. Depois da Idade Média veio o Iluminismo. Tá bom. Não sei nem se vou estar aqui para ver, mas tá bom. Sabe? Porque a história da humanidade se repete. Agora, que rede social virou a Santa Inquisição... Porque você não pode falar isso, pá. Você é por que você condenado. disse isso? Por que você falou aquilo? Gente, as pessoas falam as coisas, ok, não gostou? Deixa de seguir. Sabe? Você tem autonomia, você não... Mas as pessoas... É como se elas quisessem reafirmar o pensamento delas. E se você fala alguma coisa diferente do que elas pensam... Mesmo que seja desmentindo uma mentira. Pô, tu Querido, tá fazendo um aí você vai para serviço. Freud. Porra. Freud dizia uma coisa, tipo assim, que a massa nunca quis a verdade.
A massa precisa se iludir e vai lutar por essas ilusões. Eu ainda dizia mais, se alguém insistir em dar verdades a uma massa que não quer a verdade, é capaz de ser morto. O tal do movimento de massa. Eu tenho pavor de movimento de massa. A pirulazinha verde. A massa é alienante. A evolução, o nosso crescimento sempre vai ser individual, sempre vai ser você com você mesmo. Não tem como evoluir coletivamente. Porque, bom, nesse caso, dá para perceber, assim, inclusive a gente está vivendo um tempo que a gente consegue observar isso mesmo. Exatamente. Né? A gente está testemunhando momentos muito interessantes da história. Muito, porque tem muita coisa nova, mas o movimento da humanidade, nós estamos na Idade Média. E a gente está conseguindo testemunhar em tempo real todos esses passos, né? De como as coisas estão acontecendo mesmo. E cara, é muito interessante como tem algumas pessoas que elas, além de tudo, elas ganham com tudo isso. Sim. Sabe? Então tem uns caras assim que eu pessoalmente sinto um pouco de nojo, inclusive, que eu tô vendo. Cara, esse cara tá claramente farmando nesse fenômeno. Ah, com certeza. Muita Mas gente. aí que tá, nós temos que evoluir a ponto de separar o joio do trigo, ok. Eu não acho que é tirando essas pessoas. Eu acho que a gente tem que... O contraponto do outro me reafirma quem eu sou. Quanto mais eu convivo com pessoas diferentes, mais eu digo, não, isso aqui não é para mim. Foi o que você falou hoje no início, o cara chegar lá fazer cocô no troço, é over. Isso é over para qualquer pessoa que esteja em sua consciência pensando. É inadmissível. Entendeu? Como seria fazer em qualquer rua. Em qualquer lugar, né? Sabe? Público. Nem num bloco de carnaval cabe. Entendeu? Então, assim, a gente está testemunhando um momento muito interessante. Agora, eu tenho certeza que depois vem o renascimento. É cíclico, olha a história da humanidade. Sempre foi assim. Pare e pensa um pouquinho.